2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Dai, e também darão a vocês. Isso nos faz lembrar vários textos. Eu gosto de mostrar vários textos para os irmãos terem uma mente mais aberta em relação ao assunto. Não estamos falando de valores financeiros. Estamos falando sobre a semeadura. Outro dia o irmão aqui falou, lembrando, a lei da semeadura. Ele respondeu para alguém, é a lei da semeadura. Esta semana, um senhor que nós evangelizamos lá em Pernambuco, no sertão, ele disse, pastor, graças a Deus estou colhendo bastante de milho, que eu plantei, eu acreditei e plantei, mas já tem uns vizinhos aqui que não plantaram, não estão colhendo. Plantaram um pouquinho e ficaram preocupados se ia chover ou não. O livro de Eclesiastes fala isso. Lança a tua semente. De manhã, meio-dia, à tarde, até de noite, se for o caso. Porque você não sabe qual vai prosperar. Isso, irmãos, é em tudo na vida. Se você semeia pouca oração, você colhe pouco, porque você ora pouco. A ordem é fazer tudo com abundância, crescei-vos e multiplicai-vos. Jesus disse, orai sem cessar. Eu vou ficar o dia todo de joelho? Não quer dizer isso. Mas em todo o tempo que você tiver, não fica no celular se ocupando com coisas inúteis que não servem para nada, é só curiosidade mesmo. E agora é que nós estamos a um passo do arrebatamento, e a grande tribulação já está aí dando os seus sinais como uma mulher grávida, que chega a hora do parto. O mundo inteiro está passando por uma situação que até os de fora dizem, rapaz, isso aí é o Apocalipse. É o Apocalipse. Fazem até documentário. Gente não cristã estão fazendo documentário porque está chamando a atenção. Temos então que ocupar o nosso tempo em ler, pensar, meditar no que você lê e não sair correndo para o celular para ficar, fazendo aquilo que às vezes nem agrada ao Senhor. Quando você vai ouvir um testemunho, eu uso muito o celular para fazer estudo porque eu tenho as Bíblias instaladas e também eu uso a busca também, Eu falo ali um versículo que eu não sei onde está, mas lembro de uma palavra nele, eu falo, ele me apresenta logo. Eu uso muito o celular para isso, tem sido muito bom. Antigamente eu usava um livro que eu tenho lá deste tamanho, de referências bíblicas, a grossura dele, o tamanho, a espessura do livro. Ele é grande assim, foi um advogado que me deu, um pastor advogado. Mas hoje eu não uso porque é muito eficaz a busca que eu faço, Então, irmãos, semear é algo que temos que fazer constantemente em tudo na vida. A Escritura, ela nos ensina, quem semeia a tempestade vai colher o quê? Tormenta. Está escrito no profeta. Quem semeia o amor vai colher porque você está semeando. É a lei da semeadura. O que você tem semeado ultimamente? Ódio, discussão, provocando os outros, chocarrice, brincadeira. Você vai colher isso. Esses dias nós estávamos num culto, terminou o culto, um rapaz estava visitando com um senhor já de idade. Os dois estavam com brincadeira de meninos. Mas comigo eles não brincavam. Nós estávamos os três sentados. Aí dava um empurrãozinho no outro, mas só comigo que não brincavam. Por quê? Eles semeavam isso, eles semeiam isso, que ainda não pararam. Sabe aquelas coisinhas de homem, sem graça? Eu detesto isso. Eu gosto de amar as pessoas, isso eu gosto, amar. Amar, quanto mais amar as pessoas, isso é muito bom. O amor faz um bem tremendo. Ao invés de olhar os defeitos das pessoas, ame as pessoas e ajude a elas. Então, semear é algo muito interessante, a lei da semeadura. E, na verdade, irmãos, quando uma pessoa tem hábitos de fazer algumas coisas boas ou ruins, ele colhe, por conta de que esse hábito é uma semeadura. Semeadura.
Você está sempre plantando, semeando, então vai colher. E quando colhe, não colhe a semente que você plantou. A árvore cresce e dá muitos frutos, e dos frutos tem muita semente ali dentro. A palavra do Senhor, quando diz orai sem cessar, porque a oração é você conversando com Deus. E ele disse também, examinai as Escrituras. Aí já é o Senhor falando contigo, através da palavra dele. Então, o apóstolo falou pelo Espírito, foi Deus falando através do homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Já não é a palavra dele. Ele citou isso aqui pelo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, porque não existia o Novo Testamento quando essas cartas foram escritas. Elas foram escritas em tempos diferentes, 30 anos de diferença ou mais até, ou menos. Com certeza, ele citou isso aqui, o Espírito Santo o ensinou pelas Escrituras que ele examinava no Velho Testamento. Uma delas, parece que não sei se é Jeremias, que o Senhor fala assim, teu pai comeu e viveu porque ele praticou bem, ele fez coisas boas. Então, ele comeu, bebeu, se vestiu, viveu bem. Não está falando ali que o pai semeou, mas que aquele que semeou coisas boas, ele colheu coisas boas. A lei da semeadura é algo implacável, não tem como frear. Até a Escritura, em outra palavra, diz, aquilo que o homem semear, aquilo o quê? Qualquer coisa. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, existem pessoas que são bondosas, amam e estão sempre recebendo também o mesmo amor e carinho. Lembra daquela Escritura, um abismo chama outro abismo? Vocês já leram, né? Um abismo chama o outro abismo. O que significa isso? O que significa um abismo chama o outro abismo? É igual um imã. É a lei da semeadura. A pessoa que trata de coisas que levam o outro para o abismo, ele também vai colher o abismo. Em tudo na vida de vocês, vocês podem colher coisas boas ou ruins. Por exemplo, você faz petições ao Senhor e sabe que tem que esperar porque existe um tempo determinado. Você lê a Escritura, você conhece, você é sábio, você é humilde para aguardar o tempo de Deus. Ele está te provando enquanto não chega a hora de te dar a bênção. Mas aí você não espera e estraga tudo. Com certeza, se nós fizermos alguma petição ao Senhor e perseverarmos em segui-lo, em servir aos seus mandamentos, no tempo que ele determinou, ele concederá a vitória e a bênção, se nós não duvidarmos e esperarmos. Isso é lei de semeadura. Eu estou semeando a oração, eu estou semeando a fé, eu estou semeando a esperança, a confiança, a humildade. Eu estou semeando tudo isso, porque isso é uma prática, você tem que praticar. E quando você pratica, você está plantando. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que o agricultor, ele espera o precioso fruto. Espera, depois que planta, vir a chuva. Olha o processo, você está plantando. Você não está plantando no molhado, você está plantando na terra que ainda está seca. Então você tem que esperar com paciência vir a chuva. Esperar com paciência brotar o que você semeou. Esperar com paciência crescer e você chega a hora de colher o fruto. Enquanto isso, você é testado. Deus está vendo que enquanto você espera, o período da espera, desde o momento que você começa a plantar até o momento da bênção, da colheita, há um período. Esse período aqui é o período da espera. E enquanto você espera, Deus está te acompanhando de dentro para fora, olhando o seu coração, seu pensamento, vendo as tuas atitudes, ouvindo as tuas orações. Tudo é avaliado. Se entrar murmuração, dúvida, se parar no meio do caminho ou no início da caminhada, você vai ter que começar tudo de novo. Porque o agricultor, ele sabe que tem que preparar a terra, ó. Coração. E tem o tempo certo. A Escritura, ela nos ensina tudo. O problema é que muitos irmãos não atentam para a palavra, porque tem preguiça. A palavra ela é muito complexa. Mas vai ao culto, tem alguém ali inspirado por Deus para ensinar. Vai ouvir a mensagem. Pois a palavra do Senhor, até lá no Velho Testamento, nós lembramos de Eclesiastes 11, não é isso?
lança teu pão sobre as águas. Poxa, não é água. A água representa os povos. Depois de muitos dias o acharás. Olha só o que vai acontecer. Você vai achar, multiplicar. É a colheita. Reparte com 7 e ainda com 8. O que o texto está dizendo? Está dizendo que quando você semeia a palavra, você semeia as coisas boas, depois de muitos dias, no tempo determinado, você vai achá-lo já multiplicado. Desde que essa obra começou aqui, em Marambaia, na casa da irmã Miriam, ela está ali, nós viemos semeando a palavra ensinamento, ensinando os irmãos a serem humildes, a voltarem-se para a palavra. Olha como é que eu já achei esse pão. Esse pão está dividido. Dá para repartir não com 8, mas com 800, 8.000 aí. Um monte de irmãos que pregam aqui, pregam ali, vão ali. Até o Carlos Augusto, que era jovem, me ajudou a fazer esses bancos. Sei lá, quase na época, né? Mais de 20 anos atrás. Está aí, ó, pregando, falando da palavra. E o banco continua aí como testemunha. A Bíblia diz que a trave de cima da porta vai testificar naquele dia. A pedra também vai se levantar para testificar. Irmãos, a palavra nos ensina coisas muito maravilhosas. Eu não estou falando sobre dinheiro aqui. Eu já falei no início. Eu estou falando sobre semear, principalmente, a palavra de Deus. Ainda vou chegar lá. Mas se vocês querem alguns testemunhos, eu conheço várias pessoas que eram muito prósperas porque não tinha a mão assim. Eu não peço dinheiro, nós não vendemos nada aqui, eu não ando atrás de dinheiro, não faço comércio na igreja, eu odeio essas coisas, mas eu já vi muitos irmãos, nesses anos todinho que eu estou servindo a Jesus. Já vi muitos irmãos prósperos, cujos corações abertos para abençoar uns e outros. Eles sempre foram administradores de grandes quantias, mas não vai pensar que você tem a mesma fé, não, que às vezes seu coração é bem fechadinho, tá? Então, às vezes você não pode colher muito, não, e nem pode administrar. Tem irmãos que começam a receber a bênção financeira, aí daqui a pouco já nem o culto, nem lembra, mas nem do pastor, quanto mais dos irmãos. Eu já vi muito disso também, irmãos. Pessoa que Deus abençoou, ele cresceu, tinha muito dinheiro na mão, vendendo as coisas, e de repente afrouxou a fé, a confiança. Por isso que o Senhor conhece o coração de vocês e mantém vocês no nível que vocês podem administrar. Certa vez Jesus contou uma passagem, né? Que houve uma pessoa, um senhor que deu valores, talentos eram dinheiros, aos seus servos. A Bíblia fala de 1, 3 e 5, né? O que recebeu 5, o que recebeu 2, 3, eles dobraram. Mas o que recebeu 1, não dobrou, antes escondeu. Poderia ter dobrado ou ter conseguido um pouco mais. Mas ele não praticou a semeadura, ele não trabalhou com aquilo que Deus o deu. Então a lei da semeadura requer prática. A Bíblia fala muito em praticar. Eu vou também fazer isso sobre a palavra praticar. Já fiz lá com os irmãos e vou fazer com vocês. Praticar. Praticar não é saber falar só na hora do culto, não. Praticar é viver o que você aprende. Na prática, você cria músculo, né? Cria força, os ossos trabalham melhor, porque você está praticando igual o atleta. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a lei da semeadura, ela é perfeita para os perfeitos e também perfeita para os errados, porque vem a cobrança. Se você semeia fofoca, falar o que não deve, o abismo da fofoca, do disse-me-diz, está sempre te atraindo e está sempre colocando gente do seu lado para alimentar o que você gosta, o que você planta. É muito interessante. Se uma pessoa, qualquer pessoa de fora, ou irmão, vem com certas brincadeiras que eu não faço, eu logo olho com reprovação e a pessoa vai entender. Porque eu exijo respeito. Eu não planto essas coisas. Eu não planto essas coisas. Quando eu trabalhava de escultor, esculpindo madeira no centro do Rio, várias mulheres paravam para ouvir a palavra, mas muitas mulheres. Sabe por quê, irmãos? Porque viam em mim o respeito. Sempre olhei como eu olho para qualquer pessoa.
Sempre olhei. Então, as mulheres conhecem quando o homem está com um olhar estranho para elas. Até aquelas que estão querendo ser seduzidas mesmo, elas sabem quem é que está afim delas. É só olhar para o rosto do homem que o homem fica todo bobinho, né? Então, irmãos, eu semeava o quê? Eu semeava o respeito. Então, eu colhia respeito. Eu colhia respeito. E o Senhor o que fazia? Colocava mais pessoas respeitosas para ouvir a palavra. Mas se o irmão é carnal, eu quero pregar, eu queria tanto pregar a palavra, como é que você vai pregar? Você não semeia. Você não semeia o respeito. Você é fraco. E você dá lugar à sua fraqueza. Nunca procura se jejuar, nunca procura se esquivar, sair fora dessa fraqueza. E quer que Deus te use? Nunca. Nunca. No centro do Rio, Deus colocava pessoas grandes, irmãos. Gente que trabalhava na Globo, gente de outros países. Muita coisa, irmãos. Se eu fosse escrever um livro e catalogar o nome das pessoas e as pessoas, o tipo de pessoas, juízes, advogados, matadores, até ladrão, prostituta, afeminado, eu trato todos iguais, como eu já falei para vocês. Então, por causa do meu respeito de receber as pessoas se sentem liberdade de estar perto de mim. Por causa de quê? Da lei da semeadura. Você semeia, você colhe. Então, quando diz que um abismo chama outro abismo, se você está se enchendo de coisas erradas, você vai atrair coisas erradas, porque o espírito das trevas, os demônios, conhecem o que você anda se envolvendo. Então, ele vai botar tipo de gente do seu tipo, do seu lado. Gente errada, para cada vez mais te corromper. Abra no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Tem traduções que falam bem numa linguagem moderna, sabe? Fala que a pessoa que é muito mesquinha, segura demais, e depois com a má aventura perde tudo. E o outro é generoso, ele espalha e ele acrescenta mais ainda, foi o que eu falei. Isso aqui é real, isso aqui é a palavra que vem da boca de Deus. Agora eu vou explicar isso aqui, por que isso funciona corretamente como está escrito aqui. Eu vou falar no sentido da palavra, mas também quero falar um pouquinho sobre a generosidade. A Escritura, ela sempre mostrou que todas as pessoas generosas, que abrem os seus corações e que não se prende ao dinheiro, aos valores, eles sempre tiveram muito mais em abundância para dar do que receber. Porque Deus sempre lhe acrescenta mais. Faço uma pergunta e deixo os irmãos responderem. Se os irmãos não responderem, não tem problema, só para despertar. Por que, irmãos, que uma pessoa que espalha, se lhes acrescenta, Deus lhe acrescenta mais, porque você sabe quem acrescenta é Deus. Deus lhe acrescenta mais. Oi? Exatamente. Melhor coisa é dar. É porque Deus, ele sonda o seu coração. E quando vê que você não é preso, que você tem vontade de abençoar, você tem um amor, você sabe que isso é um dom? Está lá em Romanos capítulo 12. Está lá em Romanos. Aquele que reparte com generosidade. Esse que reparte, está lá, é um dom. A um isso, a outro aquilo, o que reparte com generosidade. Então, repartir. A maior riqueza que eu tenho é a palavra. Quando nós gravamos o primeiro hino Não Chores Mais em disco de vinil, eu queria sair por aí cantando, né? Aquela ilusão que todo jovem que gosta de cantar quer fazer. Mas Deus, usando um profeta, disse: não te chamei para isso, eu te chamei para a minha palavra. Então, irmãos, eu notei que o que eu mais teria no futuro, e já estava acrescentando em mim, era a riqueza do conhecimento da palavra. E de lá para cá, muitas pessoas evitaram o suicídio na sua vida. Evitaram de
deixar de fazer as coisas de Deus e muitas coisas. É que a gente não conta, os irmãos mesmos são testemunha que aquela mulher que veio aqui com Israel, Anita, ela disse que todas as vezes que ela descia do escritório lá no centro do Rio, para se suicidar, passava o trabalho e a palavra de Deus entrava no coração dela e o demônio da morte, do suicídio, era repreendido. Lenita, isso mesmo, muitos anos. Quando eu pregava para ela, Israel, que hoje tem 39, fez esses dias, né? Ele era pequenininho. Irmãos, eu tenho aprendido que quanto mais eu falo da palavra, mais Deus me dá. Quanto mais eu desejo conversar com uma pessoa, mais Deus me dá. Ontem eu estive na casa do Davi, meu filho, que vocês conhecem, e estávamos conversando, aí ele estava perto de um vizinho, lá onde tem um condomíniozinho pequenininho, né? Onde tem a sua casa, e um rapaz estava consertando o carro e começamos a conversar. Irmão, fiquei quase uma hora conversando com ele da palavra de Deus, contando testemunho e falando as maravilhas do Senhor. E ele parou de consertar porque nós estávamos conversando. Comecei a conversar, mas a conversa ficou boa. Sabe quando você conversa e sente assim a liberdade de continuar? Tem momento que você olha para a pessoa, ela está assim meio estranha, está preocupada, está querendo ir embora, então larga, não estende não, deixa a pessoa ir embora porque está perdendo tempo. Mas ali, eu falei assim, desculpa aí que eu tomei o seu tempo, você até parou de consertar o carro, rapaz. Não, foi muito bom, gostei muito. Mas eu notei que eu não esperava falar tanto, conversar tanto, porque foi vindo as coisas da minha mente, eu fui conversando, batendo papo, né? Isso chama-se a lei da semeadura. Alguns há que espalham-se e lhes acrescentam mais. Então, voltando àqueles que receberam os talentos, o Senhor daquele servo mandou tirar o talento daquele que tinha um só, que não fez nada, e deu o que tinha 5. Aí, alguém disse, mas Senhor, ele tem 5. Tem muito, para que dar mais um para ele? Aí o Senhor disse, quem tem, quem semeia, quem tem, será dado. Mas quem não tem, até o que tem, será tirado, porque não faz nada. Não faz nada com talento. Então, se Deus te deu o talento, desenvolve ele. E faz com, outra coisa, e faz com amor. Não como disputando, ou querendo aparecer para os espectadores, né, da igreja, né? Tem irmão que usa o púlpito como o campo de futebol, né? E os irmãos estão sentados, os irmãos que estão na arquibancada assistindo ele. Não é assim não que funciona. Nós temos que fazer tudo por amor e muita humildade. Tudo com humildade, né? Tudo com amor, porque Deus, Ele nos ensina isso. Quando Ele encontra corações cheios de humildade, cheios de amor, né? É nesses corações que Deus põe a sua mensagem, põe a sua unção, aonde o Espírito Santo vai operar. Por isso que Ele pede, dá-me, filho meu, teu coração. Significa, dá o seu interior. Tira as coisas, os pensamentos ruins, os problemas do seu coração, tira o egoísmo, tira essas coisas e deixa Deus dominar você. Então, algo diferente vai acontecer. Veja bem então, irmãos, que quanto mais você falar da palavra para alguém, você desejar falar, mais Deus vai te dando, mais Deus vai te dando. E quanto mais você ficar quieto, quanto mais você ficar dentro de casa e você não fazer nada, mais Deus vai tirando, mais Deus vai tirando. Aí você diz, puxa, Deus não me usa mais. Vai para a oração. Quando você estiver pregando, vai orar e pedir ao Senhor, Senhor, põe alguém no meu caminho. Esse dia o irmão Edson falou isso com Deus. Ele semeou na oração uma petição. Ele queria que Deus colocasse pessoas no seu caminho e logo, logo, Deus colocou. Porque o Senhor, Ele é amor, Ele quer que nós amemos isso, amemos as pessoas, amemos o evangelizar, amemos a conversar, a orar por alguém. Eu sempre falo para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Se alguém não quer ir, eu quero ir, Senhor. Às vezes a pessoa liga para mim, como uma irmã de uma outra igreja lá em Pernambuco, hoje ligou para mim, pastor, ora aí que eu vou conversar com a patroa agora. Eu falei, tá bom. Eu parei o que estava fazendo, estava lendo a Bíblia, dobrei o jeito e fui orar. Estou semeando a oração. Ela quer que a patroa mande embora, mas a patroa só descontou o dia que ela faltou e não mandou ela embora. E ela disse para mim que qualquer pessoa que faltasse lá, a patroa mandava embora. E ela não foi mandada embora. Eu falei assim, então você aguarda no Senhor, porque
Você não gosta dele porque tem muitas coisas estranhas aí. Mas a Bíblia diz que nós somos luz nas trevas. A luz foi feita para iluminar em lugar escuro. Eu só quero trabalhar onde tiver todo mundo bonzinho. Então, você não é luz do mundo. Jesus não disse isso para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Ele é luz, a luz principal, mas nós somos luz do mundo. Vamos brilhar com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, o nosso esforço de trabalho. Por isso que eu não gosto aqui de crente que trabalha, que é preguiçoso, que dá mau testemunho no seu setor de trabalho. Graças a Deus que não vem nenhum patrão aqui reclamar, que se vier, irmão, já sabe. Vai ter uma audiência comigo daquela dentro da Bíblia. Eu já ensinei aqui para todos os irmãos, para fazer o melhor no seu setor de trabalho. Semeia bom serviço, boa educação, respeita aos patrões. Faça o melhor, semeia o melhor, como eu fui do quartel. O nome do Senhor foi glorificado. Olha, irmão, até o meu nome, que eu não busco glória, foi glorificado. Já falei isso para vocês. Os penúltimos, nos dias de sair, naquela semana, os soldados e os cabos me chamaram dentro do alojamento e todos eles disseram assim: olha, irmão, estou sabendo que você vai embora. Eu vou embora. Poxa, rapaz, nunca vimos um irmão aqui igual a você. Chama de irmão. Desculpa aí das coisas que aconteceu com a gente, coisa e tal. Não tem nada não, rapaz. Aquilo me emocionou, né? Muito me emocionou aquilo. Eu não esperava nunca ser chamado assim. O comandante já tinha me chamado perguntando se eu queria mesmo ir embora, que ele não queria que eu fosse embora, por causa do testemunho. Eu plantava, irmão, conselhos, eu dava conselho aos cabos, aos sargentos, qualquer um que viesse a mim. Porque no início eles não dão muito valor ao soldado, não, mas quando vê que você tem uma postura diferente, quando você sabe falar, sabe responder e sabe ser educado. Às vezes as pessoas vêm até com brincadeira, mas você é educado, você sabe como responder. E vê que você não fica mudo, sabe que você sabe responder. Responde na hora certa, no tempo de Deus. E era novo no caminho, meu irmão. Tinha uns 2 anos só. Mas Jesus estava comigo. Não, no tempo de sair já tinha 4 anos. Eu comecei 3 anos e meio. Jesus me chamou quando eu tinha 16 anos e meio. Não é? Então, irmão, a lei da semeadura, presta bem atenção no estudo dessa noite. Semeia, não se canse, não deixa o diabo usar a boca de alguém para tirar o teu incentivo, para tirar a vontade de obedecer. Tudo o que eu ouvia no passado, no tempo da juventude, que tinha que fazer na Bíblia, eu tinha vontade de fazer. Mas tinha coisa que eu disse para Deus, Senhor, isso aqui eu não consigo fazer não. Mas depois eu consegui fazer, porque Deus viu o meu coração. Agora, logo a pessoa aprende uma coisa e já começa a torcer, sabe, querendo... Não, isso aí acho que não tem nada a ver, porque ele não tem coração obediente. Ele não quer semear. Ele quer bênção ou bens materiais. Mas então, irmãos, quando nós servimos de todo o coração, até no livro de Jó, o Senhor fala que se alguém é temente a Deus, se alguém é obediente, vai acabar os seus dias em delícias. Acabará os seus dias em delícias. Tem irmão que acaba no leito. Por quê? Porque durante o período ele não fez o que Deus tinha mandado. Ele continuou indo no culto, mas não fazia mais. Aí, vai acabar o seu dia na horizontal. Gemendo, como Deus revelou, alguns aqui, que partiram e antes de partir passaram meses e anos na cama e com muito sofrimento. E para entrar no céu, irmãos, quando a carne não quer trabalhar, não quer deixar você fazer a obra de Deus, ela vai ter que ser moída, né, um pouquinho, né? Isso acontece, né? Já vi muitos serem moídos. Mas quando nós somos obedientes, amamos ao Senhor e trabalhamos com Ele, porque Ele trabalha todo dia, irmãos. Vocês vão dormir, Deus está trabalhando, porque tem gente lá do outro lado do mundo clamando a Ele, e os anjos estão indo para lá, vai para cá. Vocês estão descansando, mas Deus está ouvindo as petições, trabalhando a favor dos santos. Agora é uma pergunta: o que vocês têm semeado nas coisas de Deus? Nós semeamos para colher e para abençoar. Se você planta uns pés de mamãos ou laranjeiras, você colhe bastante, você colhe para sua casa, ainda dá para os vizinhos, ainda dá para os parentes, ainda dá para um amigo seu, não é isso? Por isso que temos que semear, para nós termos em abundância. O irmão e irmã que semeia a oração, ora sem cessar, está sempre orando por um e por outro. Irmãos,
Por exemplo, nós estamos lá em Pernambuco, agora não, né? Nós estamos trabalhando lá. Quando os irmãos estão orando pela obra lá, estou orando principalmente por mim, porque eu sou responsável lá e aqui, os irmãos vejam bem, tudo que Deus faz através de mim, os irmãos também vão receber o galardão. Vão receber, porque a oração que é feita pelo Espírito através dos irmãos, ela vai entrar em vigor. Deus vai aceitar, porque está sendo feita pela vontade dele, ele vai agir e todos nós vamos receber galardão de uma obra só. Por isso a Escritura diz, orai uns pelos outros. Você sentir vontade de orar um pelo outro, ora. Você não está jogando valores fora, não. Você está plantando, você está semeando. Ora! Não seja preguiçoso nunca. Não é? Outro dia, chegou uma pessoa lá o irmão Edson, ele contou para mim, lá no Verdurão, não, Sacolão, e então, pedindo oração. Aí a irmã Malha, vai lá no irmão lá. Aí o Edson se levantou, orou, e Deus operou a maravilha. Como eu falei para vocês, outro dia, um senhor trabalhava na farmácia, pediu para eu orar por ele, em frente, o atacadão, em frente que eu digo assim, na porta, do lado um pouquinho, né, entre os carrinhos, e ali mesmo orei por ele. E você pensa que eu orei em pensamento? Nada. Senhor, nosso Deus, abençoe, Senhor, teu servo. Eu oro no meu tom de voz assim, em qualquer lugar. Eu não quero nem saber, não estou orando para mim aparecer, não sou fariseu. Estou ali orando porque a pessoa está pedindo. Lá no centro do Rio chegou um irmão, pastor, esqueci o nome dele, não sei se era Arapuã, um nome assim, sabe? Ruivo, bem vermelho. Chegou, cabelo de coluna grandão, fortão, já um senhor de idade. O senhor já estou com 62, devia ter hoje uns 75 por aí. Aí chegou, irmão, ora aqui pela minha coluna. Eu estava na Almirante Barroso, em frente a uma caixa econômica ali, o banco da caixa econômica. Eu falei, oro sim. Botei a mão nele ali, no meio da rua, o pessoal passando lá, a avenida ali é larga, né? E ali clamamos ao Senhor. Outro dia, Deus curou ele. Dali para diante, Deus curou. Ele passou outro dia, irmão, graças a Deus. Foi repreendido. Falei, amém, glória a Deus. Deus ouviu a oração. Então você tem que semear, não fica olhando se alguém com vergonha. Faz a obra de Deus. Vai pregar? Pregue. Vai orar? Ore. Vai jejuar? Jejue. Aleluia. Semeia o perdão, semeia o amor, semeia as coisas boas. Você vai colher no tempo certo. As colheitas, elas vêm. Uma pessoa, por exemplo, monta uma firma. Nós sabemos hoje que para a firma, uma das coisas que faz a firma crescer, dependendo da firma, se for, por exemplo, uma firma que vende produto, fabrica os produtos, uma das coisas é o produto ser bom, de boa qualidade. E a outra, a propaganda. Mas a pessoa não quer fazer propaganda. Então, ele vai colher pouco. Semeia pouco, colhe pouco. O ditado do mundo diz, a propaganda é a alma do negócio. Quer dizer, é o sustento, é a força ali, porque realmente outras pessoas vão conhecendo o que você faz. Você vai espalhando aqui, vai espalhando ali. Tem gente que começou sozinho fazendo uma coisa. Ele dava conta. Mas a propaganda foi crescendo, teve que colocar funcionários, e mais um, e mais dois, e mais três, daqui a pouco ele ficou só administrando. Por causa de quê? Da propaganda. Ele semeou. Então quem semeia com abundância, colhe com abundância. Quem semeia pouco, colhe pouco. Uma pessoa que quer pregar a palavra, se ele exercita a leitura, e de vez em quando ele está falando para um, e para outro, e para um, e para outro, o Senhor vai acrescentando, porque ele planta. Agora, vocês sabem, tem vários tipos de plantações. Tem gente que planta cactos. Não vai colher cactos, tem cheio de espinho, mas planta para alguma finalidade. Outros plantam macieiras, laranjeiras. Outros plantam cana para fazer rapaduras, ou açúcares. Então, o que acontece? Cada um vai colher de acordo com o que faz e com a quantidade do que faz. O versículo que nós começamos aqui não fala quem, por exemplo, quem colher o mal vai colher o mal, quem colher o bem. Ele diz aqui, quem semear muito, plantar muito, colhe muito. Quem plantar pouco, colhe pouco. Começou o texto assim.
Então, se eu falo pouco, pouco Deus vai me dar. Vai me dar um talento só, ou 2. Mas se eu sou aquele que gosta de falar, Deus vai me acrescentando. Não é só gostar de falar, eu sou dedicado. Aquele que ensina, diz lá em Romanos, aquele que ensina, haja o quê? Dedicação. O que é dedicação? O que é dedicar? É o mesmo que praticar. Você pratica. Agora, vai para casa, vai tratar só de cozinha, vai tratar do quintal, vai mexer no quintal, vai mexer em florzinha, vai mexer não sei o quê, vai cortar graminha, vai mexer na decoração, vai pintar. Só pensa nessas coisas. Não tira um tempo para leitura, fazer um estudo, recorrer os assuntos que foram pregados, e lá no YouTube ver aquele estudo bonito que o pastor deu naquele dia, para poder se aprimorar. Não faz isso. Então está semeando pouco. Gasta o tempo em outras coisas. E olha só que legal aqui, olha que bacana. O homem cortou aqui a madeira, aqui fez um encaixe interessante. Você nunca vai trabalhar com isso. Você não precisa de fazer isso. Jesus está às portas e você fica perdendo tempo. Olha que interessante. O homem pulou lá de cima da pedra, passou entre uma rocha com furo e mergulhou lá no mar. Olha, rapaz, olha que coisa, hein? Vou mandar até para os irmãos. Olha o diabo te usando. Onde está o pecado? O pecado é que você troca isso pelo tempo precioso que você deveria estar semeando na leitura, no estudo, na oração. Ainda toma o tempo de outros irmãos mandando coisas. Aí o homem em cima do jegue, aí o jegue pula, joga o homem no chão, todo mundo ri, aí monta de novo, aí o bêbado vem, aí, puxa, rapaz, olha só, rapaz, olha, mas que coisa, rapaz, olha só. E o diabo rindo. Nós que somos soldados de Cristo, soldados para batalhar, pegar a palavra, a espada do Espírito, afiar ela, pegar a lima, ou então a pedra de afiar, deixar ela bem afiadinha, tirar os dentes, que na batalha cria dente, né? Às vezes o irmão na batalha, ele não soube atacar direito. Então, irmãos, está lá fazendo outra coisa, a espada enferrujando. Quando o inimigo chega, não consegue nem sacar da bainha, porque a espada está enferrujada. Ele, com a dificuldade, já levou a espadada. Por causa de quê? Hoje não é só televisão, não. Eu acho que aqui está ficando pior do que a televisão, para quem não sabe usar. A televisão não dá para você pegar rapidinho e ficar mudando, né, na mão, né? Aqui dá. Você pode ver coisas que vão te edificar espiritualmente, mas ficar vendo entretenimento, coisas. Eu tenho percebido que Satanás deu aos donos do YouTube essa ideia de dar dinheiro para as pessoas, fazer vídeos engraçados, vídeos que chamam a atenção, e ao mesmo tempo dos vídeos passa as propagandas. Então as pessoas ganham dólares, centavos, né, em dólares. E aí todo mundo está fazendo alguma coisa para chamar a atenção. Chamar a atenção, para aprender. Isso é obra de quem? Satanás. Obra de Satanás. O inimigo está fazendo isso, irmãos. Causando isto. E aí o povo de Deus, que nunca viu isso, estão passando tempos e mais tempo ali. Já não oram, já estão mais frios. Então estão semeando o quê? Estão semeando nada. Estão semeando ventos e vão colher tempestade. Tormenta, diz lá na Bíblia. Quem semeia vento, né? Porque semearam o vento, então colherão tempestade. Tormenta. Está escrito, colherão tormenta. Irmãos, essa palavra da lei da semeadura, ela é muito interessante. Abram conosco em Salmo 81:10. Eu estou fazendo agora uma referência à pregação, às coisas espirituais, sabe? O período de jejum, de oração, que nós devemos voltar ao primeiro amor. Senão, irmãos, muitos de vocês estarão sendo membro, com seus nomes escritos lá no hall de membro da igreja de Laodiceia. Botou a palavra para fora. E o que tinha dentro então? Se Jesus estava por lá de fora batendo, eis que eu estou à porta e bato. Se ele estava batendo, então colocaram ele para o lado de fora, porque era uma igreja. E a 7ª igreja é a igreja dos últimos dias. A igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. Diz então aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. É como se ele falasse assim, está com fome? Abre a boca que eu vou colocar comida. Abre a boca e te encherei. Mas o sentido é o sentido espiritual, que quer dizer, fale mais,
pronuncia a minha lei, ensina a minha lei, e eu vou te encher muito mais. Abre bem a tua boca e encherei, quer dizer, eu vou encher essa boca. Quanto mais você abrir, mais eu encho. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você falar, mais eu te darei. Quanto mais você se envolver, quanto mais você se interessar, muito mais eu te darei. Às vezes eu fico assim pensando. Tem hora aqui em casa, eu estou meditando no que eu vou estudar, não tenho tantas palavras, mas quando eu chego aqui em cima, na hora que eu começo a abrir a minha boca, vem textos que eu não lembrava na hora, vem palavras que não me vinham em casa. Às vezes eu nem escrevo muito porque vem na hora, só botei aqui os versículos. Porque eu faço as pesquisas, eu estou usando o celular, né, como ali é caderno, ali é tudo ali. É relógio, despertador, é uma bênção para quem sabe usar. Então, essa expressão, Deus está falando, faz mais, dentro da vontade dele, é claro. É claro, ele está dizendo assim, sai por aí pregando para todo mundo. Não é isso, não. É a dedicação. Abre bem a tua boca, busca mais o conhecimento, procure gravar os textos. Faça referência, pega um caderninho, faça referência. Amor. O amor é um sentimento que vem do coração. É um desejo de cuidar da pessoa, de fazer bem a pessoa. Amor, que a palavra de Deus não é um amor sexual. Isso aí, vou fazer. Fulano fez amor. Que fez amor? Nada. Ele fornicou lá, adulterou, é um fornicador, vai para o inferno se não se arrepender. Pega uma mulher, solta, passa um tempo, pega outra. Isso aí são tudo adúlteros e fornicadores, vão tudo para o inferno se não se arrepender. A profundeza do inferno. O amor que a Bíblia fala é o amor de pai para filho, de irmão com irmão. Amor gostoso, aquele amor que você quer o bem do seu irmão. Você não fica olhando o defeito do seu irmão. E não fica pensando só em você. Tem irmão que só pensa nele. Ele diz que é crente, crê em Jesus, que vai entrar no céu, mas só pensa nele. É muito egoísta. O egoísmo não deixa ninguém entrar nos céus. Lucas 6:38, para terminar. É claro, irmãos, se nós formos pegar exemplo na Bíblia, por exemplo, o livro de Jó. Jó é um personagem que, no final, ele teve o dobro. Sabe por quê? Ele disse que não deixava o nu sem roupa, o faminto sem comida. Do cego, ele era o olho. Do coxo, ele era o pé. Dos órfãos, ele era pai. Olha como Jó semeava. Ele semeava e não tinha o coração nas coisas que possuía. Foi acusado diante de Deus por Satanás, mas Deus, aleluia, envergonhou o diabo, permitindo 2 vezes o diabo tentar Jó. E porque Jó não tinha o coração no dinheiro, irmãos, ele continuava temente a Deus. Ele tinha a capacidade de ter o dobro de tudo quanto antes ele tinha. E Deus foi tão misericordioso que deu virtude a ele e à mulher dele para gerarem as mesmas quantidades de filhos. 3 mulheres mais bonitas, talvez eu acredito, né, que foram mais bonitas do que as primeiras. Aleluia. Deus é Deus, né, irmão? Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Olha, irmãos, na minha vida, Deus tem acrescentado tudo. Tudo. Aleluia. Dai, disse Jesus, e ser-vos-á dado. Boa medida. Socada, recalcada é isso aqui, né? Você aperta aqui, recalcada, sacudida e transbordando. Não é pela metade, não é botar o refresco do copo pela metade, não, bota até em cima, até lá no finalzinho. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ele está falando o mesmo que o apóstolo falou. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A mesma mensagem. Aleluia. E digo isto, que os que semeia pouco, pouco também ceifarão. Vão colher. E o que semeia em abundância também ceifará. O homem que recebeu os 5 talentos, ele tinha capacidade, então, de receber até mais. Agora, quer dizer, ele estava com 10 para dar ao seu senhor, e se o seu senhor quisesse que ele trabalhasse com os 10, ele ia trabalhar com os 10, e os 10 ia render 20.
E dos 20, 40, dos 40, 80, dos 80 a 160, e assim vai. 160, 300 e tanto, 320. E aí vai. Deus, irmãos, Ele cumpre esta palavra. Eu sou testemunha disso. Eu vim do interiorzão, lá do do interior de Campo dos Goitacazes. Estudei até só aquela antiga sexta série. Não fui criado com pais assim, tão educado, carinhoso. Não fui criado com abraços e beijos. Hoje eu faço isso porque eu sei que eu tenho que semear. Eu não tenho que ser igual meu pai, minha mãe, meus parentes com aqueles maus e velhos costumes. Usos e costumes velhos, mundanos. Eu passei a ter usos e costumes bíblicos. Amar as pessoas, procurar ajudar, conversar, ouvir. Procurar dar um bom conselho dentro da Bíblia. Procurando o bem da pessoa. Nunca condenando a pessoa porque ela matou, porque roubou, mas ela está querendo um conselho. Nunca condenar as pessoas. Porque hoje uma pessoa pode estar muito má, mas amanhã elas podem estar bem na presença de Deus e vão até me ajudar. Vão repartir o que receberam. Então, irmãos, semeiem. Semeiem. Deus quer dar em abundância para vocês. Eu não estou falando de coisas materiais e dinheiro, não. Pode ser? Pode, mas eu não estou falando isso. Semeie as coisas de Deus. Nós estamos na última hora. É o momento do grito, daquele grito que Deus mandou Josué com os homens de Israel gritarem. A muralha de Jericó vai sair, nós vamos romper para Sião, para a vida eterna. Não se calem, falem a minha palavra. Que Deus venha conceder entendimento e sabedoria, humildade aos irmãos. Amém?